Eu trabalhei por 12 anos na mesma empresa. Não é o tipo de coisa que você diz com orgulho hoje em dia. As pessoas falam em reinvenção, em sair da zona de conforto, em múltiplas carreiras. Mas eu sempre fui assim. Entro num lugar, mergulho fundo e fico. Construo. Não porque não tenha opções, mas porque acredito que lealdade tem valor. Que quem entrega resultado consistente, quem aparece todo dia, quem resolve o que os outros não querem resolver, isso acaba sendo reconhecido. Fui ingênua, mas demorei 12 anos para aceitar isso. Me chamo Viviane, tenho 44 anos. Sou formada em administração com especialização em gestão de processos. Quando entrei naquela empresa, era uma empresa de médio porte do setor logístico. Hoje é grande. Cresceu muito nos últimos 6 anos e eu cresci junto, mas só até certo ponto. Nos primeiros 8 anos, fui promovida 3 vezes. Comecei como analista operacional. Passei a supervisora, depois a gerente de projetos. Era boa no que fazia. Os números provavam. As avaliações provavam. Os clientes pediam por mim nominalmente em reuniões. Eu tinha o tipo de reputação que leva anos para construir e que pode ser destruída numa tarde. Minha cunhada entrou na empresa 4 anos atrás. Rosana, 38 anos, esposa do meu cunhado Ricardo. Uma mulher inteligente, educada, com boa apresentação. Quando ela foi contratada, pensei, ótimo, conheço a família, conheço ela, vai ser mais fácil trabalhar junto. Fui a primeira a ajudá-la. Apresentei os clientes, expliquei os processos internos, passei horas treinando ela em situações que a empresa nem formalizou em manual. Eu gostava dela, ou achava que gostava. Durante 2 anos, trabalhamos bem juntas. Ela estava em outra área, comercial, e eu em operações. Às vezes, nos cruzávamos em reuniões de alinhamento. Ela era boa com clientes. Eu era boa com processos. Funcionava. O problema começou quando a diretoria decidiu criar um cargo novo. Diretora de Desenvolvimento Estratégico. Um cargo que unia operações e comercial. Um cargo que, olhando o histórico dos últimos 4 anos, era feito para mim. Pelo menos era o que eu acreditava. Me disseram informalmente que eu estava na lista curta. 2 pessoas, eu e Rosana. Fiquei tranquila, não porque sou arrogante, mas porque os números eram meus. Os projetos entregues eram meus. Os clientes fiéis eram meus. Pensei, isso não tem como dar errado. Deu. 3 meses depois, Rosana foi promovida. E eu fui chamada para uma reunião com o diretor de RH numa terça-feira de manhã, com uma carta de desligamento já impressa na mesa. 12 anos, uma carta impressa. Fui educada, agradeci. Assinei o que precisava assinar. Saí com a caixa com as minhas coisas. No corredor cruzei com Rosana. Ela estava rindo com alguém, uma risada leve, descontraída. Quando me viu, o riso não sumiu. Ficou. Ela me olhou com aquele sorriso e disse: Viviane, preciso te falar. Foi uma decisão muito difícil para todo mundo. Espero que a gente ainda se veja nos eventos de família. Sorriu de novo e entrou na sala dela. A sala que deveria ser minha. Fui até o carro. Coloquei a caixa no banco de trás. Sentei no banco do motorista e fiquei parada por 20 minutos sem ligar o carro. Não chorei. Não liguei para ninguém. Fiquei só olhando o para-brisa. Havia algo errado. Não era o tipo de errado que a gente sente quando perde uma disputa justa. Era outro tipo. O tipo que te faz ficar parado porque o seu cérebro está tentando encaixar uma peça que não encaixa. E então me lembrei do print. 3 meses antes da minha demissão, recebi uma mensagem no celular pessoal. Não era para mim. Foi um erro. Um deslize de dedo. Uma mensagem de Rosana direcionada ao grupo errado. O grupo Família Ricardo caiu no Família Viviane porque nós tínhamos os mesmos nomes salvos de forma parecida. Acontece. Tecnologia falha, gente falha. A mensagem dizia: já conversei com o Augusto. Ele garante que a decisão está encaminhada. Só precisa do relatório de março. Você consegue ajustar os números antes da reunião da semana que vem? Li 3 vezes. Depois li mais uma. Ajustar os números. Augusto era o diretor comercial, o chefe direto dela.
O mesmo que 2 semanas depois sentou na mesma mesa de alinhamento que eu e disse que as métricas operacionais precisavam de revisão antes da avaliação de cargos. Na época eu não liguei o ponto. Achei que era crítica de processo, normal. Mas aquela mensagem ficou na minha cabeça. Não fiz nada com ela imediatamente. Não enviei para ninguém. Não confrontei Rosana. Fiquei com ela guardada no celular, esperando entender o que estava olhando. Nos meses seguintes, comecei a prestar atenção em coisas que antes eu deixava passar. Rosana aparecia em reuniões que não eram da área dela. Pequenas reuniões, sem pauta formal com o Augusto e com o diretor-geral. Eu nunca fui chamada. Quando perguntei uma vez à assistente de diretoria sobre uma reunião de terça-feira, que não constava no calendário compartilhado, ela desconversou. Em fevereiro, meu relatório mensal, que eu entregava há 5 anos com a mesma estrutura aprovada, voltou com comentários de inconsistência metodológica, pedido de revisão. Primeira vez em 5 anos que aquilo acontecia. Em março, 2 clientes que eu atendia há 4 anos foram redistribuídos para a área comercial, sem aviso formal. Soube pelo e-mail de apresentação que Rosana enviou para eles. Eu segurei, continuei trabalhando, entregando, mas continuei com o print salvo. Nessa fase da vida, eu era o porto seguro de todo mundo ao redor. Minha mãe tinha passado por uma cirurgia no joelho em janeiro, e eu organizei a recuperação dela. Médicos, fisioterapia, remédios, escalas de visita. Meu irmão mais novo estava no meio de um divórcio e me ligava quase todo dia. Meu marido, Felipe, estava com um projeto grande no trabalho e chegava em casa esgotado. Eu sustentava tudo, em casa, na família, no trabalho. Ninguém sustentava eu. Não é queixa, é contexto. Porque quando você é o tipo de pessoa que sustenta todo mundo, você acaba desenvolvendo um certo músculo de resistência. Você aprende a engolir, a esperar, a não explodir antes da hora. Esse músculo me salvou. Se você já passou pela sensação de segurar tudo sozinha, enquanto todo mundo ao redor avançava, comenta aqui embaixo. Quero ler a sua história antes de continuar. Tem um tipo de injustiça que não acontece de uma vez. Ela chega em partes pequenas. Tão pequenas que você não consegue apontar e dizer, aqui começou. É uma decisão aqui, um comentário ali, uma reunião que você não foi chamada, um crédito que ficou com outra pessoa, um nome que sumiu de um relatório. Sozinhos, esses eventos parecem ruído. Juntos, eles formam um padrão. Em abril, a empresa lançou uma campanha interna sobre um novo sistema de gestão. Era um projeto que eu havia iniciado 2 anos antes. Fiz o levantamento de requisitos, escolhi o fornecedor, conduzi o piloto. O projeto travou no meio por questões de orçamento e foi retomado por outra equipe. Na apresentação interna da campanha, o slide do histórico do projeto não tinha o meu nome. Perguntei para a gestora de comunicação. Ela disse que pegou as informações com Rosana. Rosana não tinha participado do projeto. Nunca. Ela nem estava na empresa quando eu iniciei o levantamento de requisitos. Fui falar com o Augusto. Educadamente expliquei a situação. Ele disse que ia verificar e garantir o reconhecimento adequado. Nunca mais tocou no assunto. Em maio, recebi o resultado da minha avaliação de desempenho. Pela primeira vez em 12 anos, não fui classificada como alto desempenho. Fui desempenho satisfatório. A diferença não é apenas simbólica. Ela impacta bônus, elegibilidade para promoções, tudo. Pedi reunião com RH para entender os critérios. A reunião foi marcada, cancelada 2 vezes, e quando finalmente aconteceu, a gerente de RH apresentou 3 feedbacks genéricos que não correspondiam a nenhum projeto específico. Quando pedi exemplos concretos, ela disse que as observações vinham de múltiplas fontes e que eram compiladas de forma agregada para preservar o anonimato. Fontes anônimas, sobre 12 anos de trabalho. Saí da reunião com um formulário de ciência assinado e uma sensação de que o chão estava se movendo devagar embaixo dos meus pés. Voltei para casa naquele dia e fiquei sentada na cozinha depois que o Felipe dormiu. Peguei o celular, abri o print
Você consegue ajustar os números antes da reunião da semana que vem? Abri o app bancário, não por nada específico, por instinto. E ali, no extrato da conta corporativa que eu ainda tinha acesso como gerente de projetos, um acesso que ainda não havia sido revogado, encontrei uma transferência, R$42 mil, de uma conta de pessoa jurídica para outra, com a descrição: Consultoria Estratégica, Fase 2, RC. Rosana Carvalho. Fiquei parada olhando para a tela por um longo tempo. Rosana era funcionária CLT. Consultoria externa deveria passar por processo de contratação formal, aprovação de diretoria, nota fiscal. Não havia nada disso documentado nos processos que eu geria. E eu conhecia todos os processos. Tirei print do extrato. Salvei junto com o print da mensagem. 2 documentos, 3 meses de espera. A próxima semana foi a mais difícil. Não porque eu não soubesse o que fazer, mas porque eu ainda não estava pronta para aceitar o que aquilo significava. Rosana não tinha chegado naquela empresa por acaso. Ela havia sido colocada ali. E eu havia sido o obstáculo. Não de forma declarada. Nunca é declarado. É sempre por erosão. Por desgaste, por ajuste de números, por reuniões que você não é chamada, por projetos que saem do seu histórico, por avaliações que não condizem com a realidade. Eu não estava perdendo para uma profissional melhor. Eu estava sendo removida. A demissão foi numa terça-feira, dia 12 de julho. Carta já impressa. Cálculos de verbas rescisórias já feitos. Tudo pronto antes de eu entrar na sala. O diretor de RH foi profissional. Disse que era uma reestruturação de cargo, que a função de gerente de projetos seria absorvida pela nova diretoria, que eu recebia todos os meus direitos, carta de recomendação e que a empresa me desejava sucesso. 12 anos, 3 promoções, 2 projetos que dobraram a eficiência logística da empresa. Uma carta impressa. Assinei, agradei, saí. E no corredor, o sorriso de Rosana. Quando cheguei em casa, ainda com a caixa no banco de trás do carro, não contei para o Felipe imediatamente. Entrei, tomei banho, coloquei a roupa da caixa para lavar, organizei as canetas, o caderno, as fotos que estavam na mesa do escritório. Felipe chegou às 7, viu a caixa no chão e me olhou. Contei tudo. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse: "Você tem as provas?" Disse que sim. "Então você decide o que fazer. Eu fico do seu lado." Essa frase. Simples assim. Depois de um dia inteiro de erosão, de 12 anos de construção sendo desmontados, de uma cunhada sorrindo no corredor, essa frase foi o que me impediu de desmoronar. Naquela noite não dormi. Fiquei organizando tudo. Print da mensagem com data e hora. Print do extrato com a transferência e a descrição RC. Prints dos e-mails de redistribuição de clientes. O histórico do projeto de gestão sem o meu nome. A avaliação de desempenho com os critérios genéricos. Cada peça sozinha era questionável. Juntas, formavam um quadro claro. Na quinta-feira, marquei horário com uma advogada trabalhista que uma amiga havia indicado. Levei tudo impresso, em ordem cronológica, com um resumo de 2 páginas que eu havia escrito a noite anterior. A advogada leu sem interromper. Quando terminou, olhou para mim e disse: "Você guardou isso tudo por quanto tempo?" Disse: 3 meses, desde que recebi a mensagem por engano. Ela assentiu devagar. Depois disse: "Essa transferência vai precisar de mais investigação. Mas o que você tem aqui já é suficiente para uma ação por rescisão indireta, com pedido de danos morais. E dependendo do que aparecer na investigação do pagamento, pode virar outra coisa." Sai do escritório dela com um contrato de prestação de serviços e uma lista de documentos adicionais para tentar acessar. E você chegou até aqui, você sabe que essa história não é só sobre trabalho. É sobre o que a gente faz quando percebe que foi usada por quem deveria cuidar. Antes de continuar, me conta, você já precisou guardar uma prova por meses antes de usar? Comenta. A decisão mais difícil não foi entrar com a ação, foi ligar para minha sogra. Rosana era casada com o Ricardo, irmão do Felipe. Eles tinham 2 filhos. A família se reunia em datas comemorativas. Meu sogro tinha 81 anos e adorava ver todos juntos.
Minha sogra tinha me tratado bem por 18 anos de convívio. Se eu entrasse com a ação, e se aquilo virasse o que a advogada suspeitava que podia virar, toda a família ia quebrar. Passei 3 dias tomando essa decisão. Felipe disse que era minha escolha e que ele ficaria do meu lado independente do que eu decidisse. Mas eu vi que ele estava sofrendo. Ele amava o irmão. Não queria acreditar que a esposa do Ricardo havia feito aquilo conscientemente. Ficou tentando encontrar outra explicação para a transferência. Talvez fosse uma coincidência. Talvez as iniciais fossem de outra pessoa. Mas as iniciais não eram de outra pessoa. E a mensagem não mentia. No segundo dia, decidi que ia conversar com Ricardo antes de qualquer coisa. Não por obrigação, não por protocolo familiar, mas porque eu precisava saber se ele sabia. Se Ricardo sabia e compactuou, era uma coisa. Se Ricardo não sabia, era outra completamente diferente. Liguei para ele numa tarde, quando o Felipe estava no trabalho. Disse que precisava falar. Ele veio no mesmo dia. Mostrei o print da mensagem. Mostrei o extrato com a transferência. Ele ficou branco. Não do tipo de branco de quem está sendo pego. Do tipo de branco de quem está recebendo uma informação que reorganiza tudo que ele pensava que sabia sobre a própria vida. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Ele disse: eu não sabia. Eu acreditei nele. Não porque eu queria acreditar, mas porque a reação não era de defesa, era de colapso. Ricardo saiu da minha casa sem dar uma resposta definitiva. Ele precisava de tempo. Eu entendi. 3 dias depois, ele me ligou. Disse que havia confrontado Rosana. Disse que ela admitiu a transferência, mas negou que havia sido sabotagem intencional. Disse que era consultoria real que ela havia prestado, informalmente. Quanto ao print da mensagem, disse que havia sido mal interpretado. Ricardo disse que acreditava em mim, não em Rosana, e disse uma coisa que eu não esperava. Entra com tudo, eu não vou ser obstáculo. Voltei para a advogada com o depoimento informal do Ricardo documentado por e-mail. Ela disse que aquilo fortalecia muito o processo. Entramos com a ação. O processo durou 8 meses. Não vou mentir. Foi exaustivo. Audiências, documentos, perícias. A empresa tentou desqualificar as evidências. O advogado deles argumentou que a transferência era prestação de serviço autônomo e que a mensagem era comunicação interna sem contexto suficiente. Mas então a perícia acessou o servidor de e-mails corporativos. E ali estava, uma cadeia de e-mails entre Rosana e o Augusto, com 7 meses de histórico, discutindo a realocação estratégica da gerência de projetos. Com meu nome, com sugestões de critérios de avaliação alterados, com uma linha que dizia, em setembro do ano anterior, se os números de março saírem do jeito que planejamos, a decisão vai ser óbvia. Planejamos. O Augusto foi demitido antes do fim do processo. Rosana pediu demissão voluntária da empresa 2 dias depois que a perícia foi apresentada. A empresa, para evitar aprofundamento do processo, fez uma proposta de acordo extrajudicial. A proposta foi de 2 rescisões. A original, que eu já havia assinado, mais uma indenização por danos morais e profissionais. A advogada recomendou aceitar. Disse que podíamos ir adiante, mas que o desgaste seria longo e o valor adicional provavelmente não compensaria o tempo. Aceitei. Não foi vitória total. Não foi o tipo de desfecho que aparece em filme com música crescente e close no rosto satisfeito. Foi um acordo, uma mesa com documentos, advogados dos 2 lados, assinaturas, mas foi real. A parte mais difícil não foi o processo. Foi o Natal daquele ano. Meu sogro pediu que a família se reunisse normalmente. Ele sabia de tudo. Ricardo tinha contado. Mas ele pediu. 81 anos, saúde frágil, e ainda queria ver os filhos na mesma mesa. Felipe disse que iríamos se eu quisesse, e que entenderia completamente se eu não quisesse. Fomos. Rosana não foi. Ricardo veio com os filhos. Na mesa do jantar, o sogro fez um brinde curto. Disse que família não era perfeita, que às vezes as pessoas escolhiam mal, que o que importava era o que ficava depois das escolhas ruins. Me olhou, não disse nada específico para mim, mas me olhou, levantei o copo. Não perdoei Rosana naquele dia.
Não estou certa de que vou perdoar algum dia. Perdão é processo, não decreto. Você não decide perdoar numa tarde. Você acorda um dia e percebe que a raiva ficou menor. Mas naquele jantar, bebendo um vinho mediocre em taça de cristal da minha sogra, percebi uma coisa. Durante 12 anos eu havia construído algo real. Os projetos, os clientes, os processos. Nada disso sumiu quando me demitiram. O conhecimento ficou comigo. A reputação com os clientes ficou comigo. 3 desses clientes me procuraram depois que saiu a notícia da minha saída. Queriam saber se eu abriria consultoria própria. Abri. 6 meses depois de fechar o acordo, minha empresa de consultoria tinha 5 clientes fixos. 2 deles eram da empresa onde trabalhei por 12 anos. Rosana estava na diretoria estratégica de uma empresa que ela havia sabotado para conseguir. Eu estava construindo a minha própria. Não tenho como saber qual desses caminhos vai durar mais, mas sei qual foi construído com o quê. Você já foi o plano B de alguém sem saber? Me conta nos comentários. Pode ser no trabalho, na família, em qualquer lugar. Quero ler. Se essa história te tocou de alguma forma, inscreve no canal. Toda semana tem uma história nova. E manda para alguém que precisa ouvir isso hoje.